Olá, meu nome é Luiz Manuel, sou graduando em Teologia pela Unicesumar. Estou muito grato a esta instituição de ensino pelo convite para estarmos, nesta oportunidade, conversando um pouco sobre um tema específico, nesta oportunidade, que é a epistemologia, que constitui o conhecimento sobre esse campo ao longo do tempo. Obviamente, sendo mais objetivo, é uma pequena palestra sobre estudos das religiões. Para alcançarmos esse objetivo, nós separamos a nossa palestra em alguns tópicos, claro, levando sempre a mensagem de que, ao final desta ministração, todos os participantes estejam antenados naquilo que é o estudo das religiões e a relação com o termo epistemologia. E, ao longo do tempo, o que aconteceu para que este campo da ciência fosse consolidado. E ao iniciarmos essa palestra, é necessário se faz, primeiramente, entendermos o significado e conceito da palavra epistemologia. Não é uma palavra muito comum para os nossos ouvidos, não é uma palavra comum para o nosso dia a dia, mas depois das primeiras lâminas que nós vamos aqui fazendo reflexão, eu tenho certeza que a plateia vai entender completamente e nós vamos sair daqui, depois desta palestra, com os conhecimentos básicos a respeito da disciplina e deste tópico que é epistemologia. E, de forma bem resumida, eu posso dizer para vocês que epistemologia é nada mais, nada menos do que o nome que foi dado ao estudo do conhecimento e de suas formas. Então, quando falasse em maneiras de estudar o conhecimento e todas as suas formas, nós estamos falando de epistemologia. Tudo bem até aqui? Ela também é uma ferramenta para se descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas e ao longo do tempo. Isso a partir de princípios, de crenças, de verdades e justificativas. E observe que eu posso compartilhar nessa oportunidade uma experiência própria. Na minha adolescência, morando lá no interior do estado de Pernambuco, eu sempre me perguntava como termos, palavras, culturas, costumes, eles eram repetidos no Nordeste do Brasil, como também em regiões distantes do sul do nosso país. Eram indagações que eu tinha, mas bem depois, já terminando o segundo grau, já estudando para vestibular, eu fui entendendo que esse conhecimento ao longo do tempo, ele era repassado por meio de crenças, por meio da religião e princípios vividos. E a igreja, como um todo, ela tinha um papel preponderante na divulgação desses conhecimentos. Porque era comum, e a gente sabe disso, padres, por exemplo, missionários, jesuítas, vindo de outras terras distantes, se instalavam em algumas regiões e ali traziam sua cultura, sua crença, seus valores, que se entrelaçavam com a cultura local e começavam a estabelecer um novo ciclo de conhecimento. Então, verdades, crenças, valores, princípios fazem parte da ferramenta de estudo da epistemologia. Tranquilo? E olha, mesmo sabendo que, na atualidade, epistemologia já é compreendida como a teoria do conhecimento, isso se deu
por uma longa caminhada e construção de seus fundamentos. Longa caminhada, construção de fundamentos, oposição, certamente, críticas, mas o conhecimento, a construção do conhecimento, uma ciência para ser estabelecida, ela vai, de fato, percorrer pontos e vivenciando também contrapontos até estar consolidado naquilo que ela se propõe ao longo da sua jornada. A epistemologia é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento. Estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, a validade do saber científico, dentre outras questões. Aí a gente já vai observando como esse campo é vasto e ele vai se posicionando ao longo da sua história por sua validade, tanto teórica como sua validade prática. Na oportunidade, iremos aqui apresentar a epistemologia dos estudos da religião, tomando por base os fenômenos religiosos desde o século XIX. Eu, com alegria, compartilho com a plateia o fato de que o tema não tem nenhuma pretensão de se esgotar aqui nesse tempo destinado que estarei interagindo com vocês. É apenas um despertar, é apenas um compartilhar de conhecimento, é apenas uma mensagem que pode levar você a buscar, a ler, a mergulhar nessa jornada do conhecimento em busca de novas informações que vai enriquecer tudo aquilo que foi despertado nessa rica oportunidade. E eu posso separar alguns tópicos dentro do tempo que eu tenho para estar com vocês, de modo que venha enriquecer todo esse processo. E o primeiro tópico que eu trago para vocês é que a teoria sociológica de Durkheim. Durkheim, ele teve sua teoria sociológica ligada diretamente ao seu nome, que é Emile Durkheim. Ele nasceu em 1858, e faleceu em 1917. E ele é fundador, inclusive, da Escola Sociológica Francesa. E certamente o autor que mais influenciou a sociologia da religião. Portanto, fica claro que ele teve seu papel de contribuição, porque nós estamos falando da ciência do conhecimento, e ela vai crescendo com seus atores, aqueles que contribuíram de forma positiva, também com aqueles que contribuíram de forma negativa, fazendo a sua crítica, mas nós sabemos que aonde tem o poder, sempre haverá o contrapoder, e a crítica, ela, quando levada para um contexto da ciência, ela pesa muito por entender que ninguém é o dono da verdade. O totemismo, que foi muito discutido na época, é uma crença religiosa que se utiliza do totem como fenômeno espiritual de adoração, em que existe uma relação próxima e misteriosa entre o ser humano e o ser espiritual. Então, o totetismo também parece ser uma palavra nova, mas nós vamos também entender mais tarde, um pouquinho adiante, um pouco mais a respeito. Olha só, embora Durkheim ele tenha se preocupado com a forma mais primitiva da religião, ele teve como busca principal não se fundamentar apenas na descoberta da origem do fenômeno religioso, mas também do seu elemento comum a todas as formas de religião. Como sociólogo, ele preferiu direcionar sua teoria para esclarecer a funcionalidade da religião como produtora de sociedade, aliás, de solidariedade social. Seria a religião
preocupada com solidariedade, preocupada com o social. Outra contribuição relevante seria o tópico 2 para a gente, seria as contribuições da psicanálise de Freud, inclusive a teoria psicanalítica da origem da religião de Sigmund Freud é outro exemplo do desenvolvimento dos estudos da religião no século XIX e início do século XX. Então também a gente vai ver que a teoria psicanalítica quanto à origem que Freud apresentou, ela tem também importância para o tema de nossa palestra. A teoria de Freud, por exemplo, ela se baseia no aspecto de entrelaçamento de caráter etimológico, etnográfico e de caráter psicanalítico, envolvendo o totem, falei na hora passada, e o tabu. Eram formas primitivas de adoração e de, vamos dizer assim, referencial de sagrado. Como item 3, nós podemos pensar um pouco sobre a alienação marxista, e para Karl Marx a religião é a mais pura ilusão. Opinião dele. E que também pode ser levado em consideração porque contribuiu para o crescimento da ciência da religião. E ele diz ainda que pior talvez que seja uma ilusão com consequências muito negativas. Conceito até hoje muito discutível, há quem concorde, há quem não discorde. A minha missão aqui nessa oportunidade não é trazer pontos para discórdia, mas pontos de reflexão para que a gente possa caminhar em consenso. Esse é um exemplo extremo de ideologia, de um sistema de crença cujo propósito do dirigente é simplesmente prover razões, desculpas, na verdade, para manter exatamente a forma de organização social dominadora que o opressor aprecia. Isso é a opinião de Karl Marx. Deixa ele com a opinião dele. Item 4, nós temos a reação fenomenológica. A fenomenologia foi se estruturando como disciplina autônoma do estudo da religião e da experiência religiosa no decorrer do século XX. É uma resposta, na verdade, e uma reação aos pressupostos funcionalistas. Ela se estendeu ao campo da religião, prendendo-se à ciência autônoma, ou seja, como um fenômeno da religião. Vamos adiante. No item 5, a fenomenologia como ciência teve um dos valores de sua constituição a polêmica contra as teorias da religião primitiva e também a reação aos postulados reducionalistas e funcionalistas. A ideia do sagrado compreende como algo divino, isso assim pensava, diferente de qualquer outra realidade natural, ela como sendo perceptível e que escapa aos processos de racionalização. Como item 6, eu trouxe o conceito de sagrado para compartilhar com cada um de vocês. Não poderia ficar de fora esse tópico. E a origem latina do termo sagrado é sacer, muito próximo do termo sanctus, que significa tornar sagrado ou tornar propriedade dos deuses. Desse modo, o sagrado está relacionado diretamente com pertencente aos deuses ou a dimensão espiritual, sendo inviolável ou inalcançável para os homens. E item 7, como eu falei, se é uma construção, a crítica é importante, e eu trago aqui as críticas à fenomenologia. Em 2004, o professor Frank Ozaski, em um artigo para a Revista dos Estudos da Religião da PUC em São Paulo, depois de condensado em livro, apresentou uma síntese das críticas ao ramo clássico da fenomenologia da religião e seus conceitos-chave, conforme segue. Ele criticou quanto à negligência do contexto sócio-histórico, ele criticou quanto à suposta universalidade do significado do sagrado, ele criticou quanto às implicações ontológicas da noção do sagrado, das reflexões críticas sobre o objetivo
privilegiado. Criticou também sobre a suposta singularidade da experiência do sagrado, sobre as implicações normativas na abordagem e também sobre a metodologia da fenomenologia da religião. São críticas, mas a construção de uma ciência não pode ficar indiferente a essas críticas, porque elas podem levar o processo ao rumo que ela precisa naturalmente. E para concluir, na verdade não é uma conclusão, são as considerações finais, eu diria que mesmo sabendo que um consenso ainda está longe e distante de ser alcançado, temos a percepção de que as ciências da religião em muito já percorreu seu caminho de pontos e contrapontos até se tornar uma disciplina que hoje se utiliza de métodos e referenciais de análises próprias para se debruçar sobre o fenômeno da religião. Eu finalizo aqui nossa conversa, nosso bate-papo, nossa palestra, pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês e que a gente possa ter absorvido um pouco daquilo que foi proposto. Muito obrigado.